Bom, aqui nos fundos de renda fixa e crédito privado, acho que o mês de novembro foi um mês mais fraco no geral, tanto de captação quanto de emissão de ativos no mercado primário. A gente viu um mês em que as empresas e os bancos, né, tiraram um pouco o pé do acelerador. A gente vinha vendo, né, emissões na ordem de 20 bi por mês, e mês passado já foi um mês bem mais fraco, em torno de 8 bi em ativos em CDI+. E a gente ainda voltou a ver, né, aquele movimento dos bancos vendendo ativos no mercado secundário chegando no final do ano, né? Então, a gente tinha percebido que algumas emissões tinham ficado, em parte, nas tesourarias dos bancos, e aí, chegando no final do ano, os bancos têm esse incentivo a vender os ativos no mercado secundário para aliviar a carteira. Então, a gente viu tanto no IDA DI quanto no IDA IPCA Infraestrutura uma leve abertura de spreads. Então, quando a gente olha aqui o IDA DI, teve uma abertura de 1,62 para 1,71, enquanto no IDA IPCA Infraestrutura, uma abertura de 0,13 bips, de 0,84% para 0,97%. Aqui, os fundos em pós-fixados tiveram uma boa performance. A gente entregou no XP referenciado DI 104% do CDI, aproximadamente. O XP Corporate Light entregou 1,09% no mês, então 106,4% do CDI. XP Corporate Top 1,08%, 106,3% do CDI, e o XP Corporate Plus 1,18% no mês, entregando 115,2% do CDI, bastante impulsionado pela performance dos bonds, né? A gente, no mês de novembro, observou algumas oportunidades de mercado, né? Algumas companhias com alto risco, alta qualidade de crédito, né? Baixo risco, sofrendo no mercado secundário, né? A gente percebeu alguns fluxos de venda que a gente conseguiu aproveitar, aumentar a carteira. Então, no fechamento de outubro, a gente estava com 13 milhões e meio de dólares na carteira, e a gente aumentou para 17 milhões de notional de dólares. E dois casos específicos que a gente aumentou foi lojas americanas, que chegou a estar sendo negociado em 12% em dólar ao ano, uma taxa muito alta, e a Natura também, né, que a gente também chegou a comprar acima de 10% em dólar. Então, a gente fez esse aumento da exposição. E já no próprio final de novembro, a gente teve esses dois bonds outperformando. Então, já no fechamento de novembro, né, a Lojas Americanas já estava marcada abaixo de 12%, mas ainda acima de 11% em dólar. E a Natura também já tinha tido um fechamento, depois que saíram algumas notícias que ela vem avançando no processo de venda da Esope, né, que vai trazer mais liquidez para a companhia, e a companhia, inclusive, anunciou aqui no mercado local uma recompra de uma emissão de debêntures. Então, mais uma vez, mostrando que ela está líquida, né, tem recursos. A gente olha o perfil o prazo médio da dívida dela é bem longo, né? Então ela tem caixa, tem vencimentos alongados, então não tem nenhum risco iminente da companhia. A gente tem aproveitado esses momentos de oportunidade para fazer aquisições para nossa carteira, e acabou que esse book offshore agregou 17% na cota do fundo no mês de novembro, né? Então, essa parcela dos bonds rendeu 345% do CDI no mês. Além disso, a gente teve o XP-ANS também com uma boa performance, rendendo 1,10%, né, 108% do CDI.
enquanto e o XP Horizonte Crédito Privado rendendo 1,12% no mês. Esse fundo, né, que é o nosso fundo de previdência de crédito privado D0, D1, a gente está em processo de fechamento dele para captação e a gente está abrindo um novo fundo que vai ser um fundo com prazo de 22 dias úteis, que provavelmente vai se chamar o XP Horizonte Top Crédito Privado. Então, a gente vai fazer uma comunicação para deixar todo mundo ciente e, eventualmente, fazer essa migração, né, de captação para o fundo novo. E os fundos que têm risco de mercado, aí também, assim como o Júlio comentou, tiveram uma performance um pouco mais desafiadora, né, no mês de novembro. Então, o XP Horizonte e o XP Horizonte Catu e o XP Horizonte da XP Seguros, eles renderam um pouco acima de 70% do CDI no mês, impactado principalmente pelo book das NTN-Bs. Né? Como referência, a B27 abriu 0,46% no mês, né, de IPCA mais 5,54 para IPCA mais 6%, e a B35 abriu 24 bips no mês, de 5,70 para 5,94%. Então, acabou detraindo um pouco a performance do fundo. A gente Eric, não sei se foi só para mim, mas parece que o seu áudio entrou no mudo, cara. Alô? Tá Agora vendo? voltou. Agora voltou. Quando você falou a gente, tudo depois foi pro mudo. A gente já vinha reduzindo o risco, né, no fundo, e a gente aproveitou novembro também, a gente reduziu ainda mais o risco de mercado no fundo, então a gente está bem leve, atento para aproveitar algo, quando a gente tiver um cenário mais claro e identificar uma oportunidade de melhora nos riscos, né? E, por fim, o XP, os fundos de debêntures incentivadas, em geral, tiveram uma performance bem desafiadora também ao longo do mês de novembro. Como eu comentei, essas emissões que tinham ficado nas tesourarias dos bancos tinham tido várias emissões ao longo dos últimos meses, principalmente de debêntures 2431, que não tinham saído 100% a mercado. Então, as tesourarias vinham carregando essa posição nos balanços. Eles tiveram uma postura mais agressiva de venda no mercado secundário e também passada todo essa pós-eleição, com todas esses riscos que a gente tem visto da discussão da PEC acontecendo, com um cenário de alta volatilidade nas curvas de juros reais, a gente viu que a demanda para esses ativos estava um pouco mais escassa, e isso fez com que os spreads abrissem, né? Então, o XP debêntures incentivadas, ele rendeu menos 1% no mês, e o XP debêntures incentivadas RED acabou rendendo 0,70 no mês, mas chama atenção que os spreads desses ativos, né, das debêntures incentivadas, estão em um patamar bem interessante. Quando a gente olha o XP debêntures incentivadas, ele está com uma carteira, né, de IPCA mais 7,44%, já isento para o cotista. Então, é um nível de juros reais bem interessante, né? A gente chama atenção para os nossos investidores. E quando a gente olha em spread, a gente vê que o XP debêntures incentivadas, ele fechou com o mês com spread de 1,37%, e o XP debêntures incentivadas RED fechou com nível de spread já de CDI mais 1,41%. Então, para fundos, de novo, isentos de imposto de renda para o cotista,
é um patamar que chama bastante atenção, e a gente já notou que na virada do mês, e agora em dezembro, o fluxo de venda deu uma reduzida e entrou mais compras no mercado secundário. Então, a gente já vê algumas debêntures que vinham operando acima desses patamares de spread já entraram compra e estão com o spread fechando na margem. Então, a gente, de cenário é isso. A gente está fechando o ano, né, com os fundos bem líquidos, mas dentro das suas perspectivas de rentabilidade target. Então, a gente pode esperar que para 2023 a gente vai ter mais um ano interessante da perspectiva dos fundos, né? Então, o XP Corporate Light, ele fechou aqui em novembro 72% alocado, com spread de 180 bips. O XP Corporate Top, 83% alocado, com CDI mais 2,47%. E o XP Corporate Plus, 89,4% alocado, com spread de CDI mais 3,48%. Então, a gente tem privilegiado estar um pouco mais líquido, a gente tem reduzido alguns riscos setoriais ou, ou de alguma empresa, né, que tenha reportado números mais fracos. Então, a gente está bem confortável com a carteira e segue trabalhando para fazer ótimas alocações aqui em todos os mandatos.